Amém. Glória a Deus. Nós estamos felizes de podermos compartilhar um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, né? Na sua palavra. A sua palavra, ela se renova. A Bíblia diz que ela se renova. A palavra do Senhor se renova, né? E bem disse o pastor, nós estamos num desafio de estudarmos um pouquinho, de falarmos e vermos o que Deus tem para falar para nós, para revelar sobre nós, sobre os juízes, não é? A Bíblia tem um tempo dos juízes e tem um livro chamado Juízes. Se você não conhece, eu te desafio a ler esses juízes, né? Que é tremendo. E a palavra de Deus, ela se renova. A ministração de domingo passado foi uma bênção. Se você não ouviu, está lá no YouTube, no canal da 7K, ouça. Foi o primeiro juiz que foi ministrado. E quem esteve aqui, tenho certeza que aprendeu um pouquinho mais e foi abençoado. Amém? E eu quero falar com vocês sobre um juiz. E eu vou pedir para você, a Bia, aí abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. E o juiz que eu vou falar está no capítulo 6, 7 e 8. Eu não vou ler os 3 capítulos aqui, porque nós não teríamos tempo para isso. Mas eu vou dar uma pincelada um pouco para que a gente se situe do cenário desse juiz, não é? E eu vou ler um pedaço aqui com vocês. Se você quiser me acompanhar, é bom. A tradução que eu vou usar aqui de Bíblia é a NVI. Então pode ser que a sua tenha algumas palavras com o mesmo significado, mas diferente de tradução. Mas é a mesma coisa, tá bom? É a NVI que eu vou usar aqui. E eu vou ler Juízes 6, a partir do versículo 1. Parece uma leitura extensa, mas você vai ver que é rapidinho, tá? Acompanha aí que isso vai ser bênção para a sua vida. O juiz que eu vou falar se chama Gideão. Provavelmente você já tem ouvido falar, né, sobre esse juiz, tá bom? De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumento. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia aos Abiezeritas, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família.
Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que você volte. Gideão foi para casa, preparou um cabrito com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre essa rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Amém? Vamos ler até aqui. E no decorrer aqui da nossa palavra, a gente recorre ao texto. Amém? Se você ainda não tinha lido esse texto, eu aconselho você a ler esse capítulo de Juízes. Bom, nós estamos falando aqui do livro de Juízes e de um juiz chamado Gideão. O livro de Juízes, ele aconteceu aqui, só para a gente contextualizar esse cenário dessa história, entre a época de Josué e a instalação de uma nova monarquia. O livro de Juízes ficou 350 anos, não é? Até que o último juiz, Samuel, ungiu Saul como rei. A Bíblia fala de 13 juízes, mas na Bíblia há um total de 15, porque Samuel e Eli também são considerados juízes. Tá bom? Só para a gente entender. E qual é o cenário aqui onde Gideão é levantado, é vocacionado? O povo mais uma vez havia se esquecido do Senhor. O povo mais uma vez havia desobedecido o Senhor, porque Deus, ele abomina a idolatria. E a idolatria estava no meio deles. Além de se esquecerem dos ensinamentos e dos feitos do Senhor, eles começaram a adorar um Deus diferente lá, que se chamava Baal. Então pensa que era um cenário que Deus estava abominando, de um povo que tinha vindo de grandes livramentos. E o texto que nós lemos diz que o povo já estava lembrando, né? Porque a perseguição era tanta, lembrando de todos os feitos que Deus tinha feito lá atrás. E clamando por socorro e pela intervenção de Deus. É esse o cenário onde Deus levanta, vocaciona, chama Gideão como um novo juiz. A opressão desse povo medianita ficou por 7 anos. E não era uma opressãozinha qualquer. Nós lemos aqui. Enquanto eles plantavam, o povo de Israel plantava, cuidava dos seus animais, quando tudo estava pronto, vinha o exército de Midian. E era um exército poderoso, que a Bíblia fala que parecia uma nuvem de gafanhotos. Imagina, era muita gente. E eles vinham e saqueavam tudo, levavam tudo. O povo estava na miséria. Tanto que houve um êxodo, o povo de Israel subiu para as montanhas, se escondiam nas cavernas com medo de Midian. Esse é o cenário onde Deus vai levantar Gideão. Deus vai vocacionar, Deus vai chamar Gideão. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês o que Deus falou a mim. Mesmo na infidelidade do povo, Deus é muito bom. Sempre Deus é bom. A gente vai ler a história, a gente vê que é um vício, não é? Deus liberta, Deus transforma a situação. Daqui a pouco as pessoas começam a errar novamente, se afastam do Senhor, deixam tudo que é errado, tudo que é pecado voltar. E aí precisa Deus levantar mais um, não é? Para responder ao clamor das pessoas e libertar o povo. Mesmo assim, Deus é um Deus de fidelidade, um Deus que ama o seu povo. E Deus usou Gideão para cumprir mais uma libertação. Mas eu queria compartilhar com você, essa vocação de Gideão para mim foi uma oportunidade.
Porque Deus nos dá oportunidade. Mari, mas como que eu vou saber se o que está na minha frente é uma oportunidade mesmo de Deus ou não? Se aquilo que está na minha frente como oportunidade vai glorificar o nome de Deus e vai ajudar pessoas, é Deus colocando na sua frente. E Deus fez isso com Gideão. Estava dando nessa convocação, nesse chamado de Gideão, uma oportunidade. A Bíblia fala que Gideão foi o 5º juiz. E ele liderou ali, foi juiz por 50 anos. Não é? Hebreus também se lembra de Gideão. Hebreus também vai falar que Gideão era um homem conhecido como cheio de fé e do Espírito de Deus. O seu nome tem alguns significados, mas Gideão significa guerreiro poderoso. Né? Tremendo, né? Ele é filho de Joás e ele pertencia a uma tribo chamada Manassés, que significa esquecido. Né? E ele, quando ele é designado por Deus, ele está se achando um zero à esquerda, um nada. Não é? Ele se acha o menor. Alguns teólogos, alguns estudiosos comparam o chamado de Gideão, isso é uma curiosidade, com o chamado de Jeremias e de Moisés. Parece muito parecido com esses chamados, porque Moisés e Jeremias também confrontaram, questionaram Deus. Eu não consigo, eu não posso, o senhor tem certeza? Não é? Gideão fez isso. O texto que nós lemos mostra um diálogo dele com o anjo do Senhor. E eu quero fazer um parênteses aqui. Deus usa quem Ele quer. Deus levanta o fraco. A Bíblia fala em 1 Coríntios 1, 27 e 28, que Deus escolhe as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Às vezes a gente acha que Deus vai usar aquele que é melhor aos nossos olhos. Aquele tem não sei quantos cursos, é pós-graduado, é doutorado, não estou falando nada contra isso não, é uma bênção, né? Se você tem a oportunidade de estudar, chegue até lá, né? É bênção, Deus pode dar sabedoria nisso para nós, entendimento. Mas Deus, Ele usa quem Ele quiser, Ele capacita, Ele levanta. Essa é uma lição que Gideão também nos dá. E Gideão, ele confronta o anjo como Jeremias fez, como Moisés fez, né? Ele fala, mas a minha família é a menor, o meu clã é o menor. O senhor tem certeza? Não é? É o menor. Ele era de uma tribo que significava esquecido. Não é? Quem sou eu? Imagina, para libertar esse povo. Não é? Mas Deus deu essa oportunidade para ele. Deus nos dá a oportunidade. Eu quero fazer um parênteses aqui, dar um testemunho pessoal. Porque quando eu estava preparando que o pastor Márcio me designou para essa missão, e eu sempre fico muito temerosa, muito insegura, o senhor sabe disso, né? Porque muitas vezes eu me sinto como Gideão. Eu não sou capaz, não é? E o Senhor me trouxe à memória uma designação, uma oportunidade que Deus me deu alguns anos atrás, e que eu também errei, eu disse não. Há muitos anos atrás, Deus usou uma irmã que não me conhecia assim pessoalmente, mas ela me viu. Eu acho que eu já até contei isso aqui, eu não sei se lá para as crianças, para os adolescentes, mas eu trabalhava num lugar, sempre trabalhei nesse lugar, mas eu tinha que enviar xerox para uma outra sala, que era a sala do secretário. Nessa época eu estava no ministério. E eu fui buscar o que eu tinha enviado, a xerox lá. E quando eu cheguei, essa mulher, ela ia lá, era uma serva de Deus, uma mulher de Deus. E ela ia vender coisas de comer, né? Então ela só me via de vista lá, assim. Quando eu fui lá na impressora pegar as impressões que eu tinha mandado, essa mulher olhou para mim e falou assim: você é maestrina? Você rege coral? Eu falei, não. Né? Não, tinha mais gente na sala. Que estranho, não? Eu falei, não. Sabe o que é, moça? Eu vi você na frente de uma multidão de jovens e parecia que você estava orquestrando. E na hora eu já senti que Deus estava falando comigo. E ela falou assim: Deus vai te colocar algo na mão para fazer com esses jovens. Você tem que dizer sim. E eu tinha dito não, já tinha acontecido. Deus já tinha me chamado
usado o pastor na época da igreja, me colocado à frente da juventude da igreja. E ele queria, o pastor, que eu assumisse esse ministério. E eu, muito insegura como Gideão, eu disse não. E aí eu estou lá nessa sala de xerox e Deus usando essa irmã para falar para mim: você disse não, mas Deus falou que vai voltar para a tua mão, é para você obedecer, porque é Ele quem capacita. Então, quando eu estava estudando sobre Gideão, eu lembrei dessa oportunidade. Deus teve graça, misericórdia de mim e realmente aquilo voltou para a minha mão. E Deus fez o que Ele quis naquela época. E foi uma época muito abençoada, um divisor de águas na minha vida. Não é? Porque Deus usa quem Ele quer. E eu não tinha essa mentalidade de que aquilo era uma oportunidade de Deus para me forjar no ministério, no chamado, naquilo que Ele queria que eu fizesse com a minha vida, com os dons, com as habilidades que Ele me deu. E eu estava ali como Gideão. Né? Então, eu quero que você reflita, você aí na sua casa que está me ouvindo pelo YouTube, e a gente aqui na igreja, que oportunidade Deus tem colocado à sua frente. E você não está discernindo que Deus quer usar essa oportunidade para a edificação do seu corpo, para fazer a sua vontade na terra e para a sua vida também. E a Bíblia fala que quem apareceu para chamar Gideão foi o anjo do Senhor. Outra curiosidade que, se você não conhece, eu quero falar. O anjo do Senhor significa uma teofania. O que é a teofania? O próprio Cristo. Esse anjo do Senhor é o próprio Cristo. Gideão estava falando com o próprio Jesus. Ele que apareceu sentado embaixo de um carvalho, de uma árvore, para chamar, para vocacionar, para falar com Gideão. E em outras referências bíblicas, você vai ver essa teofania também. Outros personagens, outros tempos em que o próprio Cristo é quem aparece para vocacionar e para falar. Mas veja bem, Gideão, ele estava, a Bíblia fala, eu li uma linguagem que não fala disso, mas ele estava num lugar malhando o trigo. E esse lugar que ele estava chamava-se lagar. Lagar. Não é largar, é lagar. Não é? E o lugar certo de malhar ali, de separar o milho, era na eira e não no largar. E eu fui procurar o significado de eira. A eira é um espaço plano com um chão duro de dimensões variáveis, onde os cereais eram malhados e peneirados e separados. Era um lugar apropriado para fazer esse serviço do milho. Só que ele não estava nesse lugar. Ele estava no lagar. E o lagar era um lugar onde a gente pisava frutos, uvas e azeitonas, para pegar a parte líquida e separar da sólida. Era um lugar menor. O lagar era um lugar escondido. E Gideão estava no lagar fazendo uma coisa que era para fazer lá na eira. Por quê? Porque a eira ficava muito à vista e os medianitas podiam encontrar ele. Então ele estava num lugar escondido. Era uma estratégia para proteger a colheita dele, para ele se livrar dos ataques dos medianitas. E há uma lição para nós. Deus falou para mim que todos nós temos um lagar. Todos nós temos um lugar escondido, onde nós vamos ficar, e Deus vai ali nos ver e nos encontrar. Todos nós temos esse lugar. Veja, ele trabalhava com trigo, e o trigo muitas vezes é o símbolo da palavra. E aí Deus falou para mim que na crise Gideão tinha a palavra. Na crise Gideão tinha o trigo. Ele estava em crise, o povo dele estava em crise, mas ele tinha o trigo. Na crise, se você tem a palavra, você tem tudo. Você pode estar no lagar, num lugar escondido, o anjo do Senhor te encontra, te chama, fala com você. O lagar também é um lugar onde Deus se revela para nós. O seu lugar escondido é onde Deus se revela para você. É onde você vai ter intimidade com Deus de verdade. É onde Ele vai falar. É onde você pode desabafar com Deus, como Gideão fez. É onde você pode argumentar, perguntar, falar. É um lugar onde a gente tem as nossas próprias experiências com Deus. Amém? E Gideão estava aí, nesse lugar, quando o anjo do Senhor o chama. A atitude dele ali era assim. Ela significava posição, esforço, coragem.
Não é? Por quê? Porque os medianitas iam roubar, mas ele insistia, né? Ele estava lutando sem se entregar àquela circunstância. Porque muita gente estava desistindo, os caras vão vir roubar mesmo. Mas ele persistia, ele era um agricultor, então ele persistia. Embora ele se achasse um medroso, um menos, um menor, um ninguém, ele persistiu, ele teve uma atitude de guerreiro. E os medianitas, eu já falei, era um povo assim, cruel, né? Supersticioso, um povo que vinha e, com muita violência, e roubava, e matava, e destruía. Era realmente levantado pelo inimigo, não é? Com a permissão de Deus, porque Deus assim o permitiu para acabar, para castigar o pecado, o afastamento do povo de Deus. Mas quando o anjo fala com Gideão teve dúvidas. Ele, será mesmo que é isso? E Gideão, eu li aí para vocês, Gideão fala assim, dá-me um sinal, Senhor. Olha como o tempo que ele teve com Deus, ele argumentou mesmo com Deus. Dá-me um sinal. Só espera aqui, só fica aqui, eu vou lá preparar e fico. Pode ir. Olha, ele mandou Jesus ficar lá. Fica aí, espera, não é? Ele fez prova, porque ele queria ter certeza que quem estava falando com ele era ele mesmo, não é? E a Bíblia fala que ele vai, volta, oferece, Deus consome o holocausto dele, né? A oferta dele, e aí ele entende que é realmente Deus. E Deus dá a primeira missão para ele. A primeira missão de Gideão, queridos, era derrubar. Deus fala para ele, derruba todos os altares de Baal, porque tinham criado altares. A começar pelos altares da casa do seu pai, Joás. Joás também tinha se virado para a idolatria. E a Bíblia fala que Gideão obedece, ele faz de noite porque ele está com medo. Então ele vai de noite, chama as pessoas, uns servos para ajudar ele, e ele destrói os altares, a começar pela casa do pai dele. Deus pede para ele uma mudança radical contra a idolatria, inclusive hereditária, começando pela sua casa. E aí Deus falou comigo, quando eu tenho um chamado, uma oportunidade, eu vou começar a fazer os concertos a partir de você, na sua própria casa. É com você, na sua própria casa, a partir de você. Deus está te dando oportunidades, Deus está te chamando. Com certeza Ele vai querer que você conserte algumas coisas. E ela vai começar com você, na sua casa. Ele não vai colocar você já para desbravar coisas, se a sua casa, a sua vida ainda não está do jeito que Ele acha que tem que estar. E foi assim que Ele fez com Gideão. E Gideão o obedeceu, não é? A história de Gideão me mostra que liderar muitas vezes também exige um sacrifício pessoal. Com certeza ele teve medo, com certeza ele teve insegurança, não é? E tem que ter coragem e às vezes quebrar paradigmas. O que é paradigma? É uma referência que nós temos e a gente fica em volta daquela referência. Se fugiu daquela referência, a gente não anda, não é? E muitas vezes, eu vou dizer que a grande maioria das vezes, para fazermos a vontade do Pai, para cumprirmos a sua comissão, a gente vai ter que quebrar paradigmas. A gente vai ter que enfrentar isso. E obedecer, né? Gideão obedeceu. Veja, obedecer, a gente até brinca e canta com as crianças, né? Obedecer é mais do que importante, né? É melhor obedecer. Então, sempre nós vamos ter que obedecer à direção de Deus. Deus deu a autorização para Gideão, a capacitação para ele, e Gideão obedeceu. E quando a gente faz isso, não importa o que virá, as adversidades, as dificuldades que virão, porque Deus está conosco. Deus diz, paz seja com você, não é isso que Ele diz? Eu sou com você, não temas, pode ir, faça, não é? E Gideão fez a sua primeira missão, que foi destruir. A Bíblia eu não vou ler aqui, mas no mesmo capítulo aqui 6, de manhã o povo foi revoltado na casa de Joás, o pai dele, porque os altares tinham sido quebrados. E Deus usou o próprio Joás para falar, o que é que vocês estão falando aí? O que é? Se Baal fosse bom mesmo, ele não tinha deixado de destruir os altares dele, né? Calou a boca dos idólatras. Mas a maior missão que Deus havia chamado Gideão era para libertar o povo
do exército de Midian. E eu coloquei algumas curiosidades aqui. Sabe quantos soldados tinham os medianitas? 135.000. 135.000. A Bíblia fala que Gideão sai chamando todos os homens, todos os guerreiros, para ele ver quanto que ele tem. Eles tinham 32.000. 32.000 que teriam que lutar contra 135.000. Parece loucura, não é isso? E a coisa, porque Deus, Ele confunde, Ele não faz como a gente imagina, com os nossos olhos naturais. Deus conhece o nosso interior, Ele sabe do que nós somos capazes, do que nós precisamos. E Deus ainda vai filtrar esse exército. Ele reúne 32.000 e Deus fala, não vai ser 32.000. Deus manda ele falar que aqueles que estão com medo devem voltar para casa. Quando Gideão fala, quem é que está com medo, que não tem coragem de enfrentar, pode ir embora. 22.000 foram embora. Ficaram só 10.000 com ele. 22.000 não eram corajosos. 22.000 estavam ocupados com a sua própria vida. 22.000 não tinham fé. E voltaram. Ficou só com 10.000. Mesmo assim, Deus falou, ainda não é esses 10.000. Porque se for na força desses 10.000, eles vão achar que foi a força deles. Não, não é isso. Deus manda eles levar esses 10.000 para tomar uma água no riacho. Vamos tomar uma água? E Deus fala o seguinte, ó, aqueles que não se dobrarem para tomar água, como um animal, esses ficarão com você. Por quê? Porque se você se agachar no riacho para tomar água, você não está vigilante. Você não está vendo o que está acontecendo. E quando Gideão faz isso, dos 10.000, só 300 tomaram a água da maneira correta. E aí Gideão fica com um exército de 300 homens para guerrear contra 135.000. Diria alguém, loucura, loucura, loucura. Você ia? Você iria? Gideão pede mais uma prova de Deus. Isso está lá no capítulo 7, no versículos de 8 a 13. Para saber se era para ele ir mesmo com os 300. E ele chega no lugar onde tem 2 midianitas conversando. E um teve um sonho. E Gideão escuta isso. O cara contando um sonho para o outro. E o outro diz assim, nossa, esse sonho parece que nós estamos sendo entregues para Gideão. E Gideão entende que Deus está com ele. Volta cheio de fé, cheio de força. E inflama os 300, né? Nós vamos guerrear contra esses 135.000 homens. Eu estou resumindo, né? A batalha foi uma estratégia de Deus. Deus deu a estratégia para eles. Os medianitas eram supersticiosos, né? Tinha lendas no meio deles. E Gideão faz uma estratégia de exército. Ele divide em 3 grupos de 100. Cada 100 tinha uma trombeta na mão, uma tocha acesa e um vaso, um jarro. Gideão diz, ao meu comando, vocês vão gritar por Deus e por Gideão e vão quebrar os vasos. E ao comando de Gideão, imagina o barulho ensurdecedor, não é? De 300 vasos sendo quebrados ao mesmo tempo, jarros, e o grito, não é? O uivo deles lá, não é? E as tochas. Nesse momento, Deus confunde os medianitas. E sabe o que acontece? Entre os 135.000, eles começam a se matar entre si. Assim, Deus entregou os medianitas na mão de Israel. Deus fez, mais uma vez, usou Gideão. Gideão foi usado por Deus como um vaso vocacionado para aquela atividade, para aquela oportunidade, para aquela missão. Deus liberta mais uma vez Israel. E aí eu quero falar com vocês um pouco sobre essa história, algumas coisas que Deus foi colocando no meu coração. A primeira coisa é que, lendo essa história, mais uma vez, eu me deparei com as misericórdias do Senhor. O salmista Davi diz que o Senhor é bom
Existe um salmo que diz: o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. E de novo a misericórdia e a bondade de Deus levantou-se sobre Israel, mais uma vez. Você já parou para pensar que você erra, você se desvia, você entristece Deus, e de manhã cedo as misericórdias dele se renovam, e ele fala para você: vai lá, eu de novo tenho misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. A misericórdia de Deus está sobre as nações hoje. A mão misericordiosa de Deus está sobre nós. Uma outra lição é que Ele capacita e usa quem Ele quiser para a sua obra. Aquele que você olha e fala assim: não é nada para você, é tudo para Deus. Ele usa, Ele confunde, Ele usa, Ele quer te usar também. Às vezes você vai falar, por vezes: não, eu não sou capaz para isso, eu não tenho capacitação, eu não sei falar, não é? Mas Deus usa aquele que Ele quer. Uma vez estava eu numa igreja pequenininha, visitando de uns amigos, e vinha uma pessoa ministrar de fora. Então a igreja estava na expectativa, né, virar um pregador, não é? E geralmente essas igrejas menores, os pregadores ou ficam em cima, né, ou ficam sentados na primeira fileira, e a gente olhava, não via ninguém, só via o pastor da igreja lá, a turma do louvor, e ele já estava sentado entre nós. Lá no fim, enfim, era um menininho mirradinho, magrinho, parecia até que ia quebrar, mal vestido. Quando o pastor o chamou e ele saiu do meio de todo mundo, a ida dele, ele foi assim cabisbaixo até lá na frente no púlpito. Eu pensei: nossa, eu imagino, né, que todo mundo deve ter. Queridos, quando ele pegou o microfone e começou a falar, foi céu na terra. Deus usou a vida dele de uma maneira que pessoas se converteram. Porque Deus usa aquilo que o homem acha que não é. Então Deus, Ele capacita, Ele usa quem Ele quiser. E Deus está te chamando. Deus falou que tem uma obra na sua vida. E às vezes você está aí dizendo que você não é capaz. Quando Ele nos capacita, quando Ele nos designa, Ele nos forja, Ele nos alinha para que a gente cumpra o propósito. Então muitas coisas na nossa vida, elas vão acontecendo para que a gente seja transformado e seja moldado. O pastor Márcio falou aqui antes de passar a palavra para mim: nós somos um vaso moldado. Ele vai nos forjando para que a gente esteja pronto para a sua obra, para fazer o propósito que Ele quer da nossa vida. Não tem ninguém aqui agora que não tenha um propósito, um chamado de Deus. Todos nós temos. Outra coisa que o Senhor falou para mim é que no escondido Deus nos encontra. É no escondido Ele nos encontra. Às vezes que você tem orado sozinho, lá no seu canto, na sua casa, chorado, buscado o Senhor, sem ninguém ver, sem plateia, nesse escondido Deus te encontra. Nesse escondido Deus está vendo. Nesse escondido Deus está forjando. Nesse escondido Deus se revela. Nesse escondido Ele pode te usar, te levantar como levantou o Gideão e fazer cumprir a sua vontade. É lá nesse secreto que nós temos uma revelação. No secreto com Deus você pode ser sincero. Você não precisa fazer essas orações religiosas. Você pode ser sincero com Deus. Aliás, Deus quer sinceridade. Deus quer intimidade. Gideão fez isso. Eu fiquei imaginando esse diálogo dele com o anjo. Pô, Senhor, os meus pais contaram que o Senhor libertou do Egito, as maravilhas do Mar Vermelho. Por que o Senhor deixou acontecer isso? Deus quer isso. Você já fez isso? Você já perguntou para Deus? Você tem intimidade com Deus a ponto de perguntar para Ele e ouvi-lo? No secreto, você pode questionar e Deus vai falar. E a minha pergunta para você é a seguinte: o que nós temos oferecido para Ele nas nossas vidas hoje?
Gideão entendeu o seu chamado e ofereceu. E foi. O que você tem oferecido da sua vida para Deus hoje? Você tem cumprido o teu chamado enquanto igreja? Porque tem um chamado individual nosso, que não é necessariamente aqui no corpo de Cristo. Às vezes é um chamado para você na sua família, no seu trabalho, aonde você frequenta, na academia, não é? No jogo de futebol, na universidade, com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Deus tem um chamado. Você tem cumprido o que Ele chamou para fazer? Você tem feito, você tem entendido que as coisas não são por acaso, que Deus quer te usar? Queria que você refletisse sobre isso. Uma certeza eu tenho, que Deus ainda quer libertar, e quer salvar, e quer conserto de vidas. É certeza absoluta que Deus ainda quer isso. Ele quer que as pessoas se salvem, saiam do engano. Aqueles colegas que nós temos na universidade, na escola, na nossa família. Você tem orado, você tem sido um canal de bênção na vida das pessoas. Você não tem descansado até que você veja essas pessoas convertidas, transformadas. O que você tem feito? Deus ainda nos envia hoje também. Quando a gente fala sobre enviar, sobre propósito, muitas vezes vem na nossa mente, você é missionário, né? Eu vim de uma igreja, vim de uma história que é muito forte, esse negócio de enviar missionários. Eu acho uma bênção, eu acho que alguns são chamados para ir para campos mesmo, para outros lugares onde ninguém vai. Mas não é só isso. Deus nos envia hoje também para fazer alguma coisa. O que Deus tem te enviado, que você tem relutado? Uma outra coisa, eu queria perguntar para vocês. Como é que você enfrenta? Como é que você está enfrentando as adversidades da sua vida? Gideão estava numa adversidade. Provavelmente tinha medo, estava inseguro, mas ele enfrentou trabalhando lá no lagar, né? Tentando proteger a sua colheita. Como é que você enfrenta a adversidade? O pastor falou agora há pouco aqui no início, que nós não sejamos, né, canais de más notícias, né? Porque hoje tem muito disso, né? Nós estamos vivendo uma adversidade no mundo. Nós estamos vivendo adversidades. Como é que nós estamos enfrentando? Como que a igreja está enfrentando? A igreja está enfrentando a pandemia como o mundo está enfrentando? E aí eu não estou falando dos cuidados sanitários que a gente tem que ter, que é a máscara, né? O distanciamento, a lavagem da mão. Isso aí a gente já sabe, a gente tem que fazer. Mas como é que nós estamos enfrentando isso? A igreja está acuada, temerosa. Quando eu falo igreja, estou falando do corpo de Cristo. Tem pessoas da igreja que estão com pânico. Não é? Como é que estamos enfrentando a adversidade? Cadê os designados, os chamados, os capacitados de Deus para esse tempo que se chama hoje? Não é? Se fossem os 135 mil medianitas, cadê? Deus nos envia hoje também. Outra lição que eu aprendo é que nós devemos conhecer o nosso inimigo. Eu não acho que a gente tem que ficar falando do inimigo, não é? A gente conheceu um pastor, o pastor Márcio conheceu também, que ele se referia ao inimigo como o Didi, né? Eu não tô falando que a gente tem que ficar falando dele o tempo todo e dar ibope para ele, não é isso. Mas nós temos que conhecer o nosso inimigo, não é? Falamos aqui que nós temos que saber como orar, que agora é outro tempo, outras orações. Mas eu tenho que conhecer o inimigo para eu saber como eu oro. Não, a igreja muitas vezes está apática, sentada nos seus bancos, no conforto, assistindo via YouTube os cultos, não é? Com um pacote de pipoca na mão, não é? No conforto do seu sofá retrátil. Mas não conhece o seu inimigo. O inimigo está tripudiando na sua casa. O inimigo está bagunçando a sua família. O inimigo está bagunçando o seu trabalho, os seus estudos, a sua vizinhança. E você está lá, sem conhecer o seu inimigo.
sem saber qual é a estratégia que Deus está dando para esse tempo, para você vencer o inimigo. Nós devemos conhecer o nosso inimigo e devemos combatê-lo. Outra coisa que Gideão me ensina é que Deus, Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade. Não adianta igrejas suntuosas, lotadas, sem a qualidade, sem a presença do Senhor, sem a vontade do reino de Deus. Não vale nada para Deus. Os 300 homens valorosos que Deus levantou agradaram a Deus em algum motivo, porque iam obedecer, iam fazer exatamente o que Deus queria que eles fizessem. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. E eu rogo a Deus qualidade para esta igreja. Essa igreja local, qualidade e não quantidade. Qualidade do Senhor e não quantidade. Se o Senhor quiser nos dar junto com a qualidade, quantidade de qualidade, louvado seja o Senhor. Que assim os venham. Mas qualidade, é isso que Deus quer. Quantos de nós temos coragem também de estarmos diante de Deus firmes, na adversidade, na luta, e não nos desviarmos para o mundo? Mari, por que você está perguntando isso? Porque isso está acontecendo. Eu falava com o meu irmão essa semana por telefone, e ele falou: Marilene, glória a Deus por aqueles que ainda conseguem ficarem firmes, servirem o Senhor, estarem firmes no ministério, na comunhão, na unidade, no corpo de Cristo, porque está lotado daqueles que não estão mais em comunhão, que não estão mais conectados no corpo. Eu não estou falando só da reunião, mas a reunião é parte disso, da comunhão, e não conseguem mais voltar, porque uma vez que saíram e se desviaram, é muito difícil permanecer, ficar firme, perseverante. Eu li uma coisa que uma irmã aqui da igreja postou essa semana, que eu até compartilhei com ela, que era de Deus aquilo, que fala assim, eu não trouxe o texto, mas fala assim: primeiro você recebe visita no domingo, depois você sente uma dorzinha na hora do culto, depois você... É um monte de depois. E quando você vê, você já está fora do corpo. O diabo tem paciência. O que nós devíamos ter. O diabo tem paciência para nos afastar. E hoje, o mundo está... Eu sei que cada um de nós aqui podia dizer, mas eu conheço, sim, é mais de dezenas de amigos que não estão mais no corpo, na igreja. Acham, inclusive, que é normal servir a Deus só em casa. Quantos de nós temos coragem para permanecer firmes diante de Deus, independente das coisas, diante do corpo, da comunhão do Senhor com os irmãos? E uma outra coisa, nós devemos colocar como Gideão, não é? Depois que ele teve a confirmação, eu fiquei imaginando ele voltando cheio de fé para agir. Nós temos que ter fé e colocar a nossa fé em ação. Deus chamou e deu uma oportunidade para Gideão. Deus está dando oportunidades para nós, para glorificar o seu nome, para fazer a sua vontade, para sairmos daquela oração que pede só para nós, mas que venha o reino dele. Queremos as coisas que ele quer. O que Deus quer o maior número de pessoas salvas, transformadas, resgatadas da mão de Satanás. É isso que Deus quer. Nós teríamos que ter amor como Deus tem pelas vidas. Não se conformar em ver as pessoas perdidas. Nós deveríamos querer eles todos aqui conosco. Bancos lotados de pessoas transformadas. Deus está nos dando essa oportunidade. E Deus está falando: eu estou com você. A oportunidade que Deus deu para Gideão mudou completamente a vida dele. É claro que você vai ler no capítulo 8 que ele teve os seus deslizes, não é? Mas ele cumpriu aquilo que Deus fez. Dentro de várias pessoas, você está sendo escolhido hoje. Com certeza Deus tem uma oportunidade para você.
Existe coisa que Deus chamou só você para fazer. Não adianta amar e querer fazer. Se eu quiser fazer, não vai ficar perfeito. Deus chamou você para você. É você quem tem que fazer. Nós já ministramos e ouvimos ministrações aqui sobre isso, né? Uma única pessoa tendo que fazer o papel de 3, 4. Porque tem 3, 4 que está apático. A oportunidade que Deus está dando. A oportunidade, se ela é de Deus na sua vida, você vai olhar e vai ver que essa oportunidade vai abençoar pessoas e vai glorificar o nome de Deus. Se prepare para essa oportunidade. Busque a Deus, se prepare, esteja preparado, busque a Deus. Fique lá no largar, no seu escondido. Busque a Deus, não despreze esse tempo. Não despreze os pequenos começos. Não despreze. Fique lá, fique firme, busque a Deus. Outra coisa que eu aprendo: pare de focar nas suas limitações e nas suas histórias. Eu conversei com uma pessoa também essa semana, que era um líder de Deus, um homem poderoso, que levou muitas vidas para Jesus, foi consagrado, pastor, e hoje não mais frequenta igreja nenhuma. Eu sirvo a Deus em casa. Ele não percebe, mas ele está perdendo os filhos dele. E a desculpa dele é sempre a mesma. Aconteceu lá em 1920, me magoaram. Lá em 1930, lá na igreja falaram coisas que não deviam de mim. Ah, aquele irmão, esquece isso. Joga isso fora. Rumo à oportunidade que Deus tem para você. Esqueça isso. Se prepare. Foque naquilo que Deus tem para você. Pare de dar desculpas. A gente dá muita desculpa para não fazer a vontade de Deus. Muitas desculpas. A gente tem uma lista preparada de desculpas. Eu não posso porque meu marido não vai comigo. Eu não posso porque, nessa hora não dá. Eu não posso porque, eu tenho artrose, artrite. Eu não posso porque eu não falo bem. Eu não posso porque eu não sei cantar. E eu não sei mesmo, né? Eu não posso, não é? Eu não posso. Deus te chamou. Você faz parte desse corpo, há um propósito. O propósito só se cumpre quando todos nós nos movermos e fazermos aquilo que Deus quer. Outra lição, eu estou caminhando para o fim da ministração, tá? Não estou caminhando para o meu fim. Eu preciso retirar o altar estranho de volta da minha vida. Lembra que Gideão, a primeira missão dele foi quebrar o altar lá na casa do pai dele? Que altar eu tenho que quebrar? Que altar tem na minha vida que está sendo disputado com Deus? Na minha vida. Altar, Mari, não. Eu não sou idólatra. Não. Tudo aquilo que rouba você daquilo que Deus tem para você é um altar. Hoje nós vivemos um tempo onde os altares são as redes sociais. Nada contra as redes sociais, a gente sempre fala aqui, ela é um canal bacana para ser usado, mas tem gente que é extremamente dependente. É roubado na leitura da palavra, é roubado no tempo de oração, é roubado no culto, é roubado porque o altar é as redes sociais. Você compartilhar, né? Podia até ficar embaixo numa roda. O altar, né? Pode ser minha família. Menor, o altar pode ser meus filhos. Aqui, você crê nisso? O altar pode ser meu marido, os meus pais. Jesus disse que aquele que não for capaz, não é? De deixar pai, mãe, não é assim? Não é digno. Qual é o altar que você tem que derrubar na sua vida para que o propósito, a vontade de Deus, a vocação de Deus, o chamado de Deus na sua vida aconteça? O que é que você está priorizando que Deus está falando para você? Não é. Deus quer que você derrube esse altar que disputa a atenção de Deus com você, que disputa o seu tempo para Deus. Deus quer que você derrube esse altar. Eu dei aula para as meninas nos Ruios semana passada e eu contei um exemplo bobo, banal, mas que até hoje me ensina, de uma grande amiga da igreja. Nós éramos adolescentes e ela tinha uma unha linda, uma unha maravilhosa, e ela pintava as unhas dela chamavam a atenção. E no culto, na reunião, né? No culto, na reunião, nas atividades que nós tínhamos, ela estava sempre assim. E um belo
belo dia, depois de um certo tempo, ela apareceu com as unhas curtinhas, naturais, limpinhas, assim, bonitinhas, mas bem curtinhas, sem esmalte. Veja, não estou pregando nada contra isso, não tem nada a ver, eu só estou dando um exemplo de um altar bobo. E eu falei para ela: fulana, cadê suas unhas? Estavam me roubando do Senhor. Elas só voltam quando Ele estiver no lugar que Ele tem que estar. Bobo, não é? Parece bobo. Tem altares que estão enraizados na nossa vida e a gente nem sabe. E a gente nem sabe. Eu já contei aqui que eu tinha um pânico. Isso era um tipo de altar na minha vida. Eu tinha um pânico de perder o meu pai. Parece um assunto que nem deve ser falado, não é? Cresceu na igreja, mas é. Eu não podia nem falar de morte do meu pai. Porque vocês sabem, eu sempre falo dele que eu era um grude com meu pai. E um dia Deus usou um ímpio, uma pessoa ímpia, que não conhece a palavra, para olhar para mim e falar assim: Mari, você tem que se preparar pela morte do seu pai. Porque é natural que os pais vão antes dos filhos. Foi um choque. Eu sou chorona e fui chorar. Ali o Senhor começou a me mostrar que eu tinha um altar pela presença do meu pai. E o Senhor levou meu pai, vocês já sabem disso, né? Eu já contei isso várias vezes. O Senhor descansa no Senhor. E Ele me faz uma falta tremenda. Mas quando Deus levou o meu pai, eu já tinha quebrado esse altar. E o Senhor me sustentou. Então há altares na nossa vida que nós nem imaginamos às vezes, não temos nem consciência. E eu peço a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que Ele traga na nossa memória nessa noite, a nós aqui, a você que vai assistir ou que está assistindo, qual altar está te roubando de Deus? Qual altar na sua vida está te roubando daquilo que Deus tem te chamado para fazer? O que está te roubando? São coisas sutis. São coisas sutis. Idolatrar o marido, idolatrar a esposa, idolatrar os filhos. Não, isso não é de Deus. Não, não é. Isso o inimigo usa. A gente não percebe, mas isso vai roubando a nossa paz, vai roubando o nosso tempo, vai nos afastando de Deus. Então, eu aprendo que o Senhor, para cumprir o propósito que Ele tem para nós, o chamado específico que Ele tem para nós, Ele quer primeiro que a gente quebre o altar da nossa casa. Os altares que nos afastam dEle. Qual é o altar? O altar que está disputando você com Deus. E por fim, coloque sua fé em ação. Deus fez isso com Gideão. Ele precisou colocar a sua fé em ação. A fé em ação. Parece simples, mas é quando você se vê na situação que você vê se você realmente é uma pessoa que tem fé e pratica a fé. A fé em ação, para que a vontade de Deus permaneça. Gideão foi um juiz que me ensinou muito. Muito. Até os erros dele no final. Desafio você a ler tudo. Porque ele errou, um homem. Como nós aprendemos sobre Sansão. Um homem factível a erros. Mas que o Senhor usa, porque o Senhor usa e capacita quem Ele quer. Ele confunde, Ele usa aqueles que não parecem para os homens nada. Ele usa, Ele levanta. E enquanto eu estudava, o Senhor falou ontem à noite ainda comigo, que falou diretamente ao meu coração, ao meu espírito. Eu estou te dando uma nova oportunidade. Toda a vocação de Deus é uma oportunidade. Toda a vocação de Deus é uma oportunidade para que Ele seja glorificado e para que a gente faça a vontade dEle e abençoe outras pessoas. Quando é uma oportunidade de Deus, aquilo que você vai fazer vai abençoar outras pessoas. Não vai abençoar só você. Vai abençoar outras pessoas. Eu peço a Deus nessa noite que o Senhor levante os gideões que estão no nosso meio. Não importa o número do exército que vem contra nós, se o Senhor está conosco.
Que o Senhor nos ajude a discernirmos aquilo que tem nos afastado da vontade e do propósito dele. Mas eu sou muito jovem, Mari. É muito difícil mesmo decidir faculdade. Não é? A gente vai decidir um curso da faculdade, a gente ainda tem 17 anos, alguns 16. A gente ainda é muito jovem. Difícil escolher esse curso. É difícil, né? É difícil. Mas a gente escolhe na fé e o Senhor vai nos guiando. Assim é o chamado de Deus para a nossa vida. Quando eu era pequena, muito pequena na igreja ainda, pequenininha mesmo, eu admirava os professores. Eu venho de uma igreja que tinha escola bíblica dominical. E eu amava os professores, né? Criança ama os tios, né, da escolinha. E eu olhava aquilo e eu falava assim, eu queria tanto um dia dar aula, mas né, não tinha nem noção. O Senhor me propiciou isso. Durante muito tempo eu fui professora de escolinha. Não é? E eu vi que foi o Senhor, foi um caminho, havia uma trilha que Deus estava me levando para que eu cumprisse o propósito dele. Eu ainda estou nesta trilha. E eu vejo ainda Deus me forjando. Eu ainda vejo algo maior lá, que eu não sei o que é, que Ele quer que eu faça. Mas eu estou caminhando. Às vezes, nesse caminho, eu fico no lugar escondido. Às vezes, nesse caminho, eu vou lá e fico de frente com Deus e questiono Deus. Falo, Senhor, mas é isso mesmo? Mas eu permaneço, eu persevero, eu não me desvio. É isso que nós temos que fazer. Deus tem nos chamado. Deus tem uma oportunidade. Você não está aqui à toa. Você também não está ouvindo essa palavra à toa. Tudo tem um propósito. Aquele que quer ouvir, né? A Bíblia fala, os que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. É tempo de pararmos com meninices. É tempo de pararmos com algumas coisas que não têm valor nenhum. Eu já falei isso numa outra ministração. Aprendi com o pastor Márcio isso. E por muitas vezes eu falo isso. Está aqui meu marido que não me deixa esquecer. Que eu falo sempre isso. Parar de potencializar o que não tem que ser potencializado. Foi uma palavra de Deus uma vez para a minha vida. E hoje quando eu paro e falo, será que eu estou potencializando algo que eu não tinha que potencializar? Dando um tamanho para isso que eu não tinha que dar. E aí isso vira uma coisa que não devia virar na minha vida e me tira do caminho novamente. Que você permaneça. Que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito. Um propósito para você no corpo. E tem um propósito para você lá, na sua família. Ele tem algo que Ele quer que você faça na sua família, que você faça no seu trabalho, que você faça na sua rua, na universidade, na escola, com os amigos, com a turma da terceira idade. Não é? Deus quer nos usar. Ele quer nos usar. Para isso nós precisamos nos dispor. Vemos a oportunidade, colocarmos isso em primeiro lugar e não os altares que nós temos. Amém? Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo de Deus complete o que eu não consegui falar, né? Aqui, amém? Glória a Deus.